Vamos agora iniciar o estudo da gastrulação. Nós terminamos na blastulação, ou seja, que é a divisão do embrioblasto, da massa celular interna e do trofoblasto. E vocês viram que a partir do embrioblasto, a gente pode dividir os folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. E é isso que ocorre no processo de gastrulação. Então, observem aqui, eu tenho um embrião no início do desenvolvimento. Aqui eu tenho intestino primitivo. O intestino primitivo é muito importante porque ele dá o nome ao processo que chamamos de gastrulação. Gastrulação vem de gástrula, que significa pequeno estômago. E a partir daí definimos este nome para definir a formação dos diferentes folhetos embrionários. Nós temos aqui em preto o ectoderma, ou também chamado de trofoectoderma, que circunda o embrião e todo o intestino primitivo, que é chamado de saco vitelínico. É o primeiro anexo embrionário. E nós temos em verde aqui o endoderma, que vai circundar diretamente o saco vitelínico, tanto na sua porção anterior quanto na sua porção posterior. Ainda em laranja, o mesoderma se desenvolve posteriormente. Observem que ele ainda não circundou e não circunda todo o saco vitelínico. Ele fica só nessa camada intermediária aqui. O que podemos observar que aqui nós temos um embrião trilaminar, ou seja, um embrião com a camada de endoderma, mesoderma e ectoderma. Mas aqui em cima nós temos um embrião bilaminar, duas camadas de folheto germinativo, endoderma e ectoderma apenas. O mesoderma, ele se divide em mesoderma avascular e mesoderma vascular, que vai dar origem principalmente aos vasos sanguíneos do cordão umbilical. Tanto o mesoderma avascular quanto o vascular ectoderma vão formar o cordão umbilical do embrião. Vocês podem ver esta estrutura aqui é chamada de disco embrionário, ou seja, são as primeiras células embrionárias. E quando eu tenho a junção de mesoderma avascular com ectoderma, eu tenho a formação do córeo. É a partir do córeo que o embrião vai ter contato com a porção materna do endométrio. E aí vai formar, então, a placenta. Entre as duas camadas de mesoderma, eu tenho uma cavidade chamada de exoceloma, ou seja, celoma exterior ao embrião, que fica na parte exterior que compõe, que está entre as duas camadas de mesoderma, que são chamadas de mesoderma extra-embrionário. E o mesoderma se invagina junto com o trofoectoderma para formar uma dobra. E essa dobra, quando se juntar, vai formar uma estrutura que vai cobrir todo o embrião, que é o âmnion, que vai servir para proteção embrionária durante a vida embrionária. Então, o processo de gastrulação é importante para que ocorra a divisão dos folhetos germinativos. Nós tínhamos, então, um embrião bilaminar, como eu mostrei para vocês, com uma parte de, vou voltar, endoderma e trofoectoderma. E nós podemos dividir ainda em hipoblasto e epiblasto. Ou seja, o hipoblasto seria a parte de ectoderma e epiblasto a parte de endoderma. E vão dar origem a 3 folhetos embrionários aí, nós teremos um embrião trilaminar. E a cavidade amniótica, recobrindo todo o embrião e o saco vitelínico. Então, tanto a cavidade amniótica e o saco vitelínico, eles vão estar em posições opostas. E aí nós dividimos em 3 folhetos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma. Qual que é a importância, então, da gastrulação, além da formação dos folhetos germinativos que nós já comentamos? É importante para o estabelecimento dos eixos corporais do embrião.
o eixo antero-posterior, o eixo dorso-ventral e o eixo direito-esquerdo, o eixo lateral. E com isso, a partir da diferenciação dos folhetos germinativos e do estabelecimento dos eixos corporais, a gente consegue definir a organogênese, ou seja, a diferenciação de órgãos e depois organização dos sistemas que vão compor o indivíduo. Então, podemos observar nesta imagem a diferenciação dos eixos embrionários. O eixo antero-posterior, cabeça e cauda, o eixo dorso-ventral, então podem observar dorso-ventral, e o eixo esquerda-direita, o eixo lateral. Esta organização em relação à sua posição, ela é permitida de ser observada a partir do momento que as células do epiblasto, ou seja, que estão compondo ali o disco embrionário, começam a migrar para o eixo medial, para o ponto medial do embrião. E aí esse alongamento dessas células é chamada de linha primitiva. Quando a linha primitiva é estabelecida, nós conseguimos estabelecer a orientação embrionária. E a partir daí entender, né, a divisão para a formação dos futuros órgãos. Então, a partir da posição, da definição da posição, nós conseguimos diferenciar bem as estruturas, né, e os anexos fetais. Então, observe aqui, eu tenho o âmnio na posição anterior e na posterior o saco vitelínico. Eu comentei com vocês que âmnio e saco vitelínico estarão sempre em posições opostas. Aqui eu tenho o disco embrionário e esse disco embrionário, né, composto por células do epiblasto, as células vão se migrar e o disco embrionário, composto por células do epiblasto, vão migrar para a direção anterior do embrião, formando então a linha primitiva. Observem ainda que a cavidade amniótica é recoberta, né, por células do mesoderma. E ainda nós temos aqui o ectoderma embrionário, começando a circundar todo o saco vitelínico, principalmente a região posterior do intestino posterior. Nesta imagem, nós conseguimos definir a extremidade cefálica, ou seja, extremidade anterior e extremidade caudal, extremidade posterior. Por quê? Observem as células do epiblasto crescendo na região medial, no sentido anterior. Então, elas começam a se diferenciar no sentido posterior e vão prolongando o seu crescimento e se concentrando na região medial do embrião. E ela é limitada por essa placa também de células primitivas, né, que são chamadas de placa, é chamada de placa pré-cordal. Então, a linha primitiva é delimitada anteriormente pela placa pré-cordal. Ainda nós temos o ectoderma embrionário e, em vermelho, né, o mesoderma extraembrionário que está cobrindo todo o saco vitelínico. Então, a linha primitiva vai definir, a partir da observação da linha, nós conseguimos definir a orientação embrionária e diferenciar os folhetos germinativos em relação à sua diferenciação celular. Então, nós temos aqui a linha primitiva crescendo no sentido anterior, que será limitada pela placa pré-cordal. O limite da linha primitiva, nós temos um nódulo, chamado de nódulo primitivo ou nódulo de Hansen, que vão dar origem a diferentes estruturas. No meio da linha primitiva, nós temos uma depressão desse nó primitivo, que é chamada de fosseta primitiva. E um sulco ou fenda que ocorre ao longo da linha primitiva. Aqui o pedículo embrionário e ectoderma embrionário. Então, as células do epiblasto vão ser precursoras da formação mesodermal, ou seja, da formação de tecidos mesodérmicos e endodérmico embrionário. Aqui nós temos as células da linhagem, né, da primitiva.
Observem aqui, eu vou ter o nó primitivo, o sulco primitivo na linha primitiva. Essa depressão aqui, formado por pregas, por células que se alongam um pouco mais. Então, aqui eu vou ter o sulco primitivo. E aí, dessas células da linha primitiva, eu tenho migração de algumas células do ectoderma que estão circundando, que estão protegendo aqui, vamos pensar, as células da linhagem primitiva, e elas vão se diferenciar em endoderma embrionário aqui em amarelo. Esse endoderma embrionário vai circundar todo o saco vitelínico, ou seja, toda a porção do intestino posterior. E entre ectoderma e endoderma, nós podemos perceber o crescimento e a diferenciação das células do mesoderma. Nesta fase, então, é fundamental percebermos que temos diferenciação de mais dois folhetos germinativos, endoderma e mesoderma. Antes o ectoderma já estava estabelecido. E aí o endoderma vai ser revestimento, vai servir de revestimento superior para o saco vitelínico até conseguir revestir todo esse saco vitelínico. As células vão migrando e se diferenciando para formar os diferentes folhetos embrionários. Então agora, neste mesmo esquema que nós vemos a linha primitiva, o mesoderma extraembrionário cobrindo o saco vitelínico, a placa pré-cordal limitando o crescimento da linha primitiva, nós vamos ver aqui a formação da endoderme, que vão ser as primeiras células a migrarem pela linha primitiva. Então eu tenho o epiblasto, células embrionárias, que vão crescendo em relação à linha mediana do embrião e vão migrando para a formação dos folhetos germinativos. A primeira migração vai formar, então, a endoderme. E depois, a segunda, nós vamos ver a formação da mesoderme. Agora aqui, eu tenho um embrião com os diferentes folhetos germinativos. Mesoderma somático extraembrionário. O que é o mesoderma somático? Aquele que vai circundar o embrião, mas ele não está dentro do embrião, ou seja, ele não está aqui dentro das células da linha primitiva. E o mesoderma visceral. Mesoderma visceral é aquele que vai circundar o endoderma do saco vitelínico. O endoderma do saco vitelínico está aqui em amarelo. Ele circunda todo o intestino posterior. Quando eu observo aqui, ectoderma em azul. Estão vendo aqui o ectoderma circundando todo o embrião. O endoderma circulando o saco vitelínico. E o mesoderma, eu tenho aqui um embrião trilaminar, ou seja, um disco embrionário trilaminar, já com os 3 folhetos germinativos formados. Mas não é em toda a porção do embrião que eu vou ter esse disco trilaminar. É somente próximo ao disco embrionário. Aqui eu vou ter somente mesoderma e ectoderma, e aqui eu tenho só mesoderma e endoderma. Então, aqui o disco é bilaminar e aqui seria um disco trilaminar. E nessa cavidade, entre os dois mesodérmicas, na porção posterior da linha primitiva, eu vou ter o exoceloma. Por que exoceloma? Porque ele é formado por mesodermas extraembrionários, ou seja, que estão fora do embrião, fora do ectoderma que está circundando todo o embrião. E aí, essa linha primitiva que cresce, cresce, cresce em direção à placa cordal, o que vai acontecer? Ela vai regredir ao longo do tempo e desaparece no final da 4ª semana, na região sacrocígica do embrião, ou seja, na região caudal. Então, ela cresce na direção cefálica e regride na direção caudal. Essa regressão da linha primitiva ocorre devido à internalização do endoderma e do mesoderma. Opa!
Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no VET Profissional.